Irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez e realizou semana passada. E essa semana não vai ser diferente. E hoje nós convidamos uma pastora lá de Planaltina de Goiás, né? Vem a pastora Esther. Ela é mãe da Suelen, né? Da moça que acabou de cantar. E nós convidamos ela para testemunhar o que Deus fez na vida do filho dela, na casa dela. E ela vai estar testemunhando hoje, irmãos. Porque o nosso Deus é o Deus que dá vida. Mesmo que já esteja tudo perdido, tudo morto, o Senhor traz a vida. E você vai ver e vai ouvir o que Deus fez na casa da pastora Esther. Então, não saia daí. Fique até o fim, escute o que o Senhor quer falar com você essa noite. O que vai ser ministrado sobre a tua vida, a tua casa. E tome posse de tudo aquilo que o Senhor vai falar através dos lábios da pastora Esther essa noite. Amém? Pastora Esther, fique à vontade, querida. Obrigada. Vamos à paz do Senhor, a todos que estão participando conosco deste culto, desta campanha. Sabemos que o Senhor está neste lugar, a glória do Senhor enche este lugar e eu creio que está enchendo também aí a sua casa, o seu lar, onde você estiver neste momento, recebendo esta palavra, participando desta campanha, deste culto. E eu quero deixar para meditação, antes de começarmos a falar acerca do testemunho, um salmo bastante conhecido, mas eu quero ler todo o salmo, que é o salmo de número 121, Glória a Deus. que diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Como a pastora Geide falou, sou ali de Planaltina, Goiás, né? Esposa do pastor Fernando, e iniciei a minha vida, né, espiritual neste ministério ali em Planaltina DF. Hoje nós estamos em Planaltina, Goiás, mas éramos de Planaltina DF. E em janeiro de 81 eu fui batizada nas águas pelo nosso saudoso pastor Gideon. Depois disso fiquei um tempo na igreja e estive desviada dos caminhos do Senhor. E aí então conheci o meu esposo, né, o Fernando, que não era evangélico, e nós nos casamos em 1987. E aí tivemos em 9 de janeiro de 1990, tivemos o nosso primeiro filho, né, que é o Suelber Fernando, acerca do qual estarei relatando o testemunho daquilo que o Senhor fez, né, na vida dele, na vida do meu esposo, a partir daí. Quando o Suelber tinha 8 dias de nascido, levei ele à igreja para ser consagrado ao Senhor. E ali eu me reconciliei com o Senhor, voltando aos caminhos do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com você que está nos assistindo, que está nos vendo, cultuando ao Senhor juntamente conosco, essa experiência que nós tivemos com o Senhor. Foi no ano de 1992, o Suelber tinha então 2 anos e alguns meses. E como já frisei, meu esposo não era evangélico ainda. E no dia do ocorrido, meu esposo estava em casa, era um dia de sábado, e ele costumava aos finais de semana, durante o sábado e domingo, passar o dia todinho jogando bola, jogando futebol. E ele não costumava faltar
a treinos, a jogos. E nesse dia houve algo diferente, né, na rotina dele, que ele não conseguia sair de casa. Ele pegava as chuteiras, ele colocava aquelas chuteiras, depois tirava, e ele não conseguia sair de casa para ir até o campo, né, para esse treino. E ele não entendia o porquê de não conseguir avançar, né, sair de casa para ir jogar bola. E passou-se algum tempo, nós fomos surpreendidos assim por uma vizinha nossa que chegou na nossa casa desesperada, falando acerca das crianças, né, que no caso era o meu filho e 2 filhas dela, 2 crianças pequenas também. E ela chegou desesperada nos falando que a menorzinha dela, que tinha 2 anos, mas ela era um pouco mais nova que o Suelber, havia chegado na casa dela relatando que os meninos tinham caído dentro de um poço. E essa outra filha dela que caiu no poço junto com o Suelber, meu filho, ela tinha 4 anos de idade. E então o que nós vimos esse detalhe é que a criança que relatou o ocorrido para a mãe, ela tinha apenas 2 anos de idade. Então ela não falava direito, ela não sabia comunicar direito, ela não tinha aquela destreza ou aquele entendimento de ter que correr até onde a mãe estava para contar o que havia acontecido. Então nós não sabemos o tempo que essa criança levou para chegar até a mãe dela e falar sobre o ocorrido. E quando soubemos então dessa notícia, nós já ficamos assim também apreensivos, né? Mas tivemos aí a atitude de procurar para saber o que realmente estava acontecendo. E do lado da nossa casa tinha um lote onde tinha uma cisterna, né? Um poço abandonado. Não era mais usado aquele poço. Inclusive a vizinha que morava lá estava gestante e ela pegava água na nossa casa porque não tinha condições de usar a água daquela cisterna da casa dela. E depois do ocorrido, o meu sogro foi lá, colocou a corda e mediu. E ele nos disse que a cisterna tinha 16 metros de profundidade. E só de água tinha 4,5 metros de água. E nós corremos então para conferir o que estava acontecendo, né? Chegamos até próximo ali, vimos que as sandálias do meu filho estavam ali à beira, né? Na beirada do poço, e pudemos perceber que aquela tábua que cobria aquele poço, que fechava aquele poço, não estava lá mais, né? Já estava aberto. E era uma tábua de madeirite, não era essas tábuas normais estreitas, né? Era um madeirite que estava colocado lá sobre aquela cisterna. E nós vimos que não tinha mais aquele madeirite ali cobrindo a tampa daquela cisterna. E nós podemos então perceber, né, que havia algo lá embaixo e que provavelmente, né, o nosso filho e aquela outra criança estavam ali submersos naquela água e já embaixo daquela água, porque também a tábua foi abaixo, né? E como a cisterna, irmãos, não estava em desuso, né? Não estava funcionando. E naquela época não tínhamos energia elétrica, então nós usávamos o que a gente chama de sarilho, né? Que é aquela madeira que a gente enrola a corda para poder descer, né? A lata lá para pegar a água, depois subir e tirar. Então não tinha, nessa cisterna não tinha esses apetrechos, né? Esses equipamentos que pudessem ser usados para descer. E o Fernando pegou então e foi até a nossa casa para pegar, né, esses equipamentos na nossa casa, na nossa cisterna, para então descer na cisterna
e fazer o resgate daquelas crianças. Irmãos, eu sei que era um momento de muito desespero, tanto para mim quanto para aquela outra mãe. Mas eu não conseguia, assim, fazer outra coisa senão clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que devolvesse a vida do meu filho, porque nós não tínhamos mais aquela certeza de que estariam vivos, né? E aquela mulher também desesperada, chorando, e eu clamava ao Senhor: Senhor, devolve a vida do meu filho, devolve a vida do meu filho. E dobrei os meus joelhos ali mesmo e clamei e pedi ao Senhor pela vida dele. Só para que os irmãos observem o tempo que levou toda esta situação, nós calculamos em torno de uns 15 minutos. Por quê? Porque essas crianças estavam brincando e duas delas, né, que foi o meu filho e a outra criança, caiu na cisterna. A menorzinha foi até a casa dela, que era 3 casas depois da nossa, né? Ou seja, já era no quinto lote, né? Porque o nosso estava aqui, 3 acima e 1 abaixo. Então eram 5 lotes. Essa criança foi até a casa da mãe dela, né? Até a mãe dela entendeu o que ela realmente disse, que tinha acontecido. Veio até nossa casa, nós fomos olhar o local. Depois o Fernando foi buscar os equipamentos para descer ali, né? Então, irmãos, isso deve ter chegado quase uns 15 minutos. Nós, naquele momento, a gente não ia contar o tempo, porque a situação era de desespero, ninguém pensava em outra coisa, senão nas crianças que estavam ali dentro daquele poço. E eu estava vendo, irmãos, procurando, né, pesquisando, e alguns lugares eles falam que para uma pessoa vir a óbito em um afogamento em água doce, pode ser uns 5 minutos, né? Em 5 minutos já pode causar um afogamento com óbito. E voltando aqui à descrição dos fatos, meu esposo então desceu com dificuldade, né? Por causa da quantidade de água. E outra dificuldade era porque, como era muito profundo, ele descia, não achava, né? Procurando, mergulhava, não achava, tinha que voltar para respirar, e aquela tábua ficava em cima, então já tinha aquela outra dificuldade de romper aquela tábua para conseguir respirar. E isso, irmãos, ele fez umas 3 ou 4 vezes até encontrar a primeira criança, que ele não sabia, na verdade, qual criança era. E então ele voltou, né, à superfície já com essa criança. Foi quando ele viu que era o nosso filho. Então ali com outra dificuldade era apresentar ali os primeiros socorros, né, que é a respiração boca a boca, e não tinha local para apoiar. Ele relata que encostou as costas na parede assim da cisterna e tentou colocar os pés na outra parte e ali fazer aquela respiração. Mas ele não teve êxito, irmãos. Naquele momento daquela respiração e tudo, ele não obteve êxito e ele tentou por algumas vezes. Então ele resolveu já amarrar o nosso filho na corda para que as pessoas que estivessem ali em cima pudessem puxar. E eu continuava clamando, irmãos, eu continuava pedindo ao Senhor: Senhor, devolve a vida do meu filho. Irmãos, e antes de chegar em cima já, das pessoas pegarem o meu filho, ele chorou. E eu creio, irmãos, que naquele momento o Senhor devolveu a vida do meu filho. Naquele momento, irmãos, o Senhor ouviu o meu clamor. Do Senhor veio o meu socorro. Aleluia. E
enquanto a gente pegava ali o Suelber, o Fernando continuava tentando, né, resgatar a outra criança, agora com mais dificuldade pelo cansaço, mas ele tinha aquilo na mente que ele não poderia deixar, né, de continuar buscando aquela criança. Então ele encontrou aquela outra criança, fez o mesmo procedimento e a criança não recobrou os sentidos, irmãos. Ele então amarrou na corda e colocou também para que as pessoas que estivessem ali em cima pudessem pegar aquela outra criança. E o que nós vimos, irmãos, que o plano de Deus é perfeito. Deus faz as coisas assim com uma perfeição tão grande que nós só conseguimos alcançar muitas vezes depois que tudo acontece, mesmo o Senhor tendo nos avisado, né, das coisas. A gente às vezes não presta muito atenção, não está muito atento àquilo que Deus fala, mas Ele é perfeito naquilo que faz, Ele tem um plano perfeito para todas as coisas. Ali onde nós morávamos estava sendo desapropriado, então muitas famílias já tinham ido embora e então tinha muitas casas abandonadas, quase não tinha carro, nós também naquela época não tínhamos carro, mas o Senhor providenciou, irmãos, naquele dia, naquela hora, uma viatura da Polícia Militar que estava embaixo de uma árvore a uns 100 metros ou 150 metros da nossa casa. E quando eles viram aquela movimentação, eles foram até lá e foram eles que nos levaram com aquelas crianças para o hospital. Ao chegar no hospital, os médicos prontamente, né, nos atendeu aquelas crianças, as duas crianças, e deu maior atenção à menina, que tinha 4 anos, tentando ali reanimá-la, mas não conseguiu, irmãos. A criança veio então a óbito. Quando nós íamos para o hospital, eu coloquei a mão sobre aquela criança, eu orei por ela, eu pedi ao Senhor também que devolvesse a vida daquela criança, mas aprove ao Senhor, irmãos, devolver somente a vida do meu filho naquele dia. E, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, o meu filho não teve nenhuma sequela, não ficou com nenhuma sequela. Ele não quebrou nada, irmãos. E ele não teve um corte sequer. Nada, 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 irmãos. Fui para o hospital porque tinha que ir para o hospital, né? Para que os médicos olhassem e verificassem alguma coisa. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos, ele não teve nada. Hoje, ele tem 30 anos. E é um servo do Senhor. Ele serve ao Senhor conosco ali em Planaltina, Goiás. Eu glorifico muito ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu recebi, irmãos, naquele final de semana, 2 bênçãos. Uma foi que o meu filho ressuscitou, que o Senhor devolveu a vida do meu filho naquela situação. E a outra foi que no outro dia, no domingo, 2 irmãs, inclusive uma delas foi a minha mãe, foi na nossa casa nos fazer uma visita. Ali oraram, leram a palavra, fez o apelo, e o Fernando aceitou a Jesus como Salvador. E hoje nós estamos na presença do Senhor. Hoje ele é um pastor na casa do Senhor, né? E nós estamos servindo ao Senhor ali na igreja em Planaltina, Goiás. E nós glorificamos muito a Deus por isso. E depois também o Senhor nos deu outra bênção, que foi a Suelen, né? Que estava louvando ao Senhor aqui, já evangelista na casa do Senhor, louvando e engrandecendo ao Senhor com cânticos, né? Irmãos, eu fiz esta leitura inicial no Salmo de número 121.
E os irmãos viram que o primeiro versículo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A palavra do Senhor diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este texto, irmãos, eu recebi ele naquele dia de sábado que aconteceu este fato, na consagração. Estava na consagração, aquela bênção, né? E o Senhor falou aos nossos corações ali acerca deste texto. E o Senhor cumpriu, irmãos, na minha vida, esta palavra, ao buscar socorro em quem? No Senhor. Porque naquele momento, eu não vi que tinha policial lá, não sei quantas pessoas tinha, não sei quem estava, não sei que era homem, que era mulher, se tinha crianças. O meu pensamento era: Senhor, devolve a vida do meu filho. Era clamar ao Senhor por algo que eu estava necessitado. E esse salmo é muito importante, é muito interessante, que ele nos leva a algo muito importante, irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Porque quando este salmo foi escrito, que é um cântico de romagem, né? Que aquelas pessoas iam para o templo, para o lugar de adoração e iam cantando. E aí diz: eleva os meus olhos para os montes. O monte era onde estava construído o templo, onde ali se fazia o sacrifício, né? Pelo perdão dos pecados, por cura, e ali era levado animais e tudo para fazer aquela expiação pelo pecado. Então era um momento muito importante na vida daquele povo. Era um momento em que eles levariam a sua oferta, o seu sacrifício, e voltaria com a sua bênção, com o seu pecado perdoado, com a sua bênção, com a sua vitória. E aqui descreve que ele não disse que o socorro dele vinha daquele monte que eles iam subir. Ele disse que o socorro vinha do Senhor, ou seja, daquele que estava presente naquele monte e poderia perdoar os seus pecados e poderia fazer aquela obra redentora na vida deles. Irmãos, quem é que pode nos socorrer? Quem é que pode nos socorrer? Mas você pode dizer: eu não posso sair da minha casa para ir à igreja pedir socorro. A igreja está fechada, mas a presença de Deus está na sua vida e na sua casa, onde você neste momento está cultuando a Deus, você está participando e a presença do Senhor está aí com você. Então é só clamar ao Senhor. O nosso socorro, irmão, vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu glorifico ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado na sua presença. Como a evangelista Lésma pregou ontem, falando a respeito do trabalhar de Deus na vida dela, que todos os dias o Senhor está moldando, o Senhor está trabalhando. E é na vida de todos nós, irmãos, porque todos os dias o Senhor está nos limpando, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos santificando através da sua palavra. Amém? E eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. E creia, irmão, o Senhor faz, o Senhor é poderoso. Você crê nesta campanha? Tudo é possível ao que crê, assim diz a palavra do Senhor. Então receba nesta noite o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Aí onde você está, você pode clamar ao Senhor, o seu coração aflito, angustiado, você está sem esperança, pensando no amanhã, como vai ser, se terei emprego, se não terei emprego, se terei doença, se não terei doença. Clame ao Senhor. O Senhor é que é o nosso socorro. Amém? E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E nós vamos então orar. Aí onde você está, feche os teus olhos e vamos orar agora neste momento. Pai querido e santo, aqui estão, Senhor amado, as vidas diante, Senhor, da tua presença em suas casas, alguns com os joelhos dobrados,
Alguns, Senhor amado, somente com os olhos fechados, e não importa, Senhor, qual é a posição que estão se apresentando diante da tua presença neste momento, Deus Santo. Eu creio, Deus, que tu irás fazer, Senhor amado, tu irás mover a tua mão poderosa, porque a tua presença, Senhor, é neste lugar. A tua presença, Senhor, está invadindo estes corações e esta casa, Senhor, neste momento. E a paz, Senhor, que excede todo entendimento, está adentrando, Senhor amado, os corações destas vidas, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que o nosso socorro vem de Ti. Nós cremos, Pai, nesta noite, nós ministramos, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, a bênção e a vitória, Pai. E o Teu nome será glorificado durante esta campanha. E após esta campanha, Senhor, nós cremos que testemunhos, Senhor, serão dados acerca da Tua provisão, da manifestação do Teu poder, da cura, Senhor, da libertação. Senhor amado, liberta, Senhor amado, os cativos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Quantos estão amedrontados? Quantos estão apavorados? Quantos se encontram, Senhor Deus, em depressão neste momento por causa da situação? Ou antes já estavam depressivos, mas por causa desta situação que o país vive, Senhor amado, estão em desespero. Senhor amado, perderam totalmente a esperança. Mas a Tua palavra, Senhor, nos direciona nesta noite que o nosso socorro vem de Ti, Pai. E nós cremos e assim abençoamos a cada vida que está neste momento orando e buscando ao Senhor juntamente conosco. Opera, Senhor, pela Tua misericórdia. Amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.